Era uma vez um rei e uma rainha que queriam muito ter um filho, mas precisaram esperar anos e anos para que seu desejo se realizasse. Ficaram felicíssimos quando finalmente tiveram uma menina e convidaram 7 fadas para madrinhas. Sabiam que cada fada presentearia a criança com um dom, e assim sua filha seria a princesa mais perfeita do mundo. No banquete que celebrou o batizado, as 7 fadas se sentaram à mesa, tendo cada uma um prato, uma faca e um garfo de ouro maciço na sua frente. Mal se acomodaram, uma fada velha e feia entrou no salão. Andava sumida havia bem uns 50 anos, por isso ninguém a convidara. Vendo que o rei não mandara fazer prato e talheres de ouro para ela, ficou furiosa e se pôs a resmungar. Vão me pagar caro por isso. A fada mais jovem escutou e se escondeu atrás da cortina, para oferecer seu dom por último e assim remediar o mal que a resmungona fizesse. Terminado o banquete, as fadas começaram a atribuir qualidades para sua afilhada. A primeira lhe conferiu o dom da beleza, a segunda o da sabedoria. As outras 4 garantiram que ela seria extremamente graciosa, dançaria muito bem, cantaria como rouxinol e teria extraordinário talento para a música. Chegou então a vez da fada velha, que grunhiu: a princesa há de esperar o dedo no fuso e morrerá. Ao ouvir isso, a fada mais jovem saiu do esconderijo e disse: ela não morrerá. Quando espetar o dedo, a princesa cairá num sono profundo e dormirá 100 anos, até que um príncipe a acordará. Imediatamente o rei mandou queimar todos os fusos do reino, para evitar que a praga da fada velha se cumprisse. Assim a princesa cresceu, linda e saudável, longe do perigo. Um dia, ela viajou com seus pais para um castelo que tinham no campo. Ali, subiu até o alto de uma torre, onde viu uma velha fiandeira, que, ignorando a antiga ordem do rei, trabalhava inocentemente com seu fuso. A princesa a observou durante algum tempo, e resolveu experimentar fiar também, mas tão logo pegou o fuso, espetou o dedo e caiu num sono profundo. Depois de esgotar todos os recursos para despertar a filha, o rei ordenou aos criados que a levassem para o melhor quarto do castelo e a deitassem numa linda cama de ouro e prata. Quando soube o que havia acontecido, a fada mais jovem foi falar com o rei. Não é bom que a princesa acorde daqui a 100 anos e se veja entre estranhos, disse ela, e erguendo sua varinha de condão, tocou todas as criaturas vivas que se encontravam no castelo, com exceção do rei e da rainha. Com isso levou os criados e os guardas, os cavalos e os cães, a mergulhar num sono profundo. Então o rei e a rainha se despediram da filha, beijando-lhe as faces rosadas, e partiram. A fada ergueu mais uma vez a varinha de condão, e imediatamente brotaram da terra espinheiros enormes, como uma muralha impenetrável, deixando à vista apenas o topo das torres. 100 anos se passaram, o rei e a rainha morreram, e outra família real subiu ao trono. Um dia, o filho do novo soberano estava cavalgando, em busca de aventuras, quando viu de longe o que lhe pareceram torres. Curioso, perguntou a vários camponeses se havia um castelo por trás daquela selva de espinheiros. Todos lhe disseram que sim, mas alguns acrescentaram que o castelo era habitado por bruxas e outros afirmaram que lá morava um ogro que comia crianças. Por fim, um velho lavrador lhe contou: quando eu era menino, ouvi dizer que uma bela princesa está dormindo naquele castelo, esperando o príncipe que há de acordá-la. Com o coração saltando de felicidade, o príncipe rumou para lá. Assim que se aproximou da imensa muralha vegetal que rodeava o castelo, os espinheiros misteriosamente se afastaram para lhe dar passagem, porém logo se juntaram para impedir que sua comitiva o acompanhasse. No pátio, o príncipe encontrou pessoas e animais deitados no chão, como se estivessem mortos. Sem se amedrontar, entrou no saguão e viu uma fila de guardas roncando de pé, com as lanças em punho, e ao longo de toda a sua caminhada pelo castelo se deparou com gente adormecida, até que finalmente chegou ao quarto da princesa. Que linda! Exclamou maravilhado, e aproximando-se da cama beijou-a com toda delicadeza. É você, meu príncipe? Ela perguntou, abrindo os olhos. Esperei tanto tempo. Nesse momento, todas as criaturas do castelo despertaram. O fogo reacendeu, crepitando sobre a carne que voltou a girar no espeto. Os músicos pegaram seus instrumentos. Apesar de terem ficado em silêncio durante um século, tocaram divinamente. Depois de jantar num salão revestido de espelhos, o príncipe e a princesa se casaram naquela mesma noite, pois, como ela disse, sua espera de 100 anos fora longa demais. A história da Bela Adormecida remonta no mínimo ao século XIV, porém sua versão mais famosa é a que o francês Charles Perrault publicou em 1697 sob o título La Belle au Bois Dormant. Essa versão constituiu a base de muitas narrativas posteriores, como a dos irmãos Grimm e a desta coletânea. O castelo, construído em 1462 com a função de fortaleza e depois ornado com torres e janelas, o Château d'Ussé
inspirou Perrault a escrever A Bela Adormecida. O castelo domina o rio Indre, no oeste da França. Havia 2 tipos de fuso, o que ficava preso horizontalmente à roda de fiar e o que a fiandeira segurava na mão, como esse que vemos aqui. Na versão dos Grimm, a história se intitula Pequena Rosa Silvestre. Os espinhos estão associados ao sofrimento e também ao poder das fadas. A flor simboliza a beleza, a perfeição e o amor. Composto por Piotr Ilyich Tchaikovsky, o balé A Bela Adormecida estreou na Rússia em 1890, com coreografia de Marius Petipa. Walt Disney utilizou a mesma música no filme homônimo, que produziu em 1959. A foto aqui nos mostra a princesa, representada pela bailarina Ravenna Tucker, depois de espetar o dedo no fuso. Na versão de Perrault, a história continua depois do casamento. A mãe do príncipe, uma ogra que gosta de comer carne humana, planeja devorar a nora e os netos. Quando o filho descobre tais planos, ela se mata jogando-se numa tina cheia de serpentes. As primeiras contribuições para o conto incluem o romance cortês medieval Perceforest, de cerca de 1337 a 1344. Neste conto, uma princesa chamada Zelandine apaixona-se por um homem chamado Troilus. O seu pai envia-o para realizar tarefas para provar que é digno dela. Enquanto ele está fora, Zelandine cai num sono encantado. Troilus encontra e viola durante o sono. Concebem e quando o filho nasce, a criança retira do seu dedo o linho que lhe provocou o sono. Ela percebe-se pelo anel que Troilus lhe deixou, que ele era o pai, e Troilus regressa mais tarde para casar com ela. Outro antecessor literário inicial é o romance versificado provençal Frères de Joie et Sœurs de Plaisir, de cerca de 1320 a 1340. A segunda parte do conto da Bela Adormecida, em que a princesa e seus filhos são quase condenados à morte, mas em vez disso são escondidos, pode ter sido influenciada por Genoveva de Brabante. Genoveva de Brabante é uma heroína de lendas medievais. A história que é contada na Lenda Áurea diz respeito a uma esposa virtuosa falsamente acusada de infidelidade. Influências ainda mais antigas vêm da história da adormecida Brunhild, na saga Volsunga, e das tribulações das santas mártires femininas nas primeiras convenções hagiográficas cristãs. Hagiografia é um tipo de biografia que consiste na descrição da vida de algum santo, beato e servos de Deus proclamados por algumas igrejas cristãs, sobretudo pela Igreja Católica, pela sua vida e pela prática de virtudes heróicas. Na versão negra de Giambattista Basile, de A Bela Adormecida, Sol, Lua e Thalia, a Bela Adormecida chama-se Thalia. Ao pedir a sábios e astrólogos que prevejam seu futuro após o seu nascimento, o seu pai, que é um grande senhor, descobre que Thalia estará em perigo devido a uma lasca de linho. Thalia, já crescida, vê uma velha mulher afiar a sua janela. Intrigada com a visão do fuso a girar, Thalia convida a mulher e tira-lhe o fuso da mão para esticar o linho. Tragicamente, a lasca de linho fica entalada debaixo da sua unha e ela é adormecida. Depois de adormecer, Thalia é sentada num trono de veludo e o pai, para esquecer a tristeza que sente com a sua morte, fecha as portas e abandona a casa para sempre. Um dia, quando o rei está a passar, um de seus falcões voa para dentro de casa. O rei bate à porta na esperança de ser deixado entrar por alguém, mas ninguém responde e ele decide entrar com uma escada. Encontra Thalia viva, mas inconsciente, e colhe as primícias do amor. Depois, deixa-a na cama e regressa ao seu reino. Embora Thalia esteja inconsciente, dá à luz gêmeos, um dos quais continua a chupar-lhe o dedo. Thalia acorda porque o gêmeo sugou o linho que ficou preso no seu dedo. Quando acorda, descobre que é mãe e que não faz ideia do que lhe aconteceu. Um dia, o rei decide que quer voltar a ver Thalia. Volta ao palácio e encontra-se acordada e a mãe de seus gêmeos. Ele informa de quem é, do que aconteceu e acabam por criar laços. Passados alguns dias, o rei tem de partir para regressar ao seu reino, mas promete a Thalia que voltará para o seu reino. Quando chega ao seu reino, a sua mulher ouve-o dizer Thalia, Sol e Lua enquanto dorme. Ela suborna e ameaça o secretário do rei para que ele lhe conte o que está a acontecer. Quando a rainha descobre a verdade, finge que é o rei e escreve a Thalia pedindo-lhe que envie os gêmeos porque ele quer vê-los. Thalia envia os gêmeos ao rei, entre aspas, e a rainha diz ao cozinheiro para matar os gêmeos e fazer pratos com eles. Ela quer dar os seus filhos ao rei. Em vez disso, o cozinheiro leva os gêmeos para sua mulher e esconde-os. Depois cozinha 2 cordeiros e serve-os como se fossem os gêmeos. Cada vez que o rei diz que a comida é boa, a rainha responde: Come, come, estás a comer de ti próprio.
Mais tarde, a rainha convida Thalia para o reino e vai queimá-la viva, mas o rei aparece e descobre que isso está a passar com seus filhos e Thalia. Ordena então que sua mulher seja queimada juntamente com aqueles que o traíram. Como o cozinheiro não obedeceu à rainha, o rei agradece-lhe por ter salvo seus filhos, dando-lhe uma recompensa. A história termina com o rei a se casar com Thalia e a viver feliz para sempre. Bem bizarro. O nome da princesa variou de uma adaptação para outra. Em Sol, Lua e Thalia, chama-se Thalia. Sol e Lua são seus filhos gêmeos. Na história de Perrault, ela não tem nome, mas a sua filha chama-se Aurore. Os irmãos Grimm deram-lhe o nome de Briar Rose na sua primeira coleção. No entanto, algumas traduções do conto dos Grimm dão à princesa o nome de Rosamund. O balé de Tchaikovsky e a versão da Disney deram-lhe o nome de Princesa Aurora. No entanto, na versão da Disney, ela também é chamada de Briar Rose na sua infância, quando está a ser criada incógnita pelas fadas boas. Para além de Sol, Lua e Thalia, Basile incluiu outra variante deste tipo de Arne Thompson, The Young Slave, no seu livro The Pentameron. Os Grimm também incluíram uma segunda, mais distintamente relacionada, intitulada The Glass Coffin. Italo Calvino incluiu uma variante em Italian Folk Tales, Sleeping Beauty and Her Children. Na sua versão, a causa do sono da princesa é um desejo da sua mãe. Tal como em Pentameron, o príncipe viola durante o sono e nascem os seus filhos. Calvino mantém o elemento de que a mulher que tenta matar as crianças é a mãe do rei, e não a sua esposa, mas acrescenta que ela não quer comê-las e em vez disso serve-as ao rei. A sua versão veio da Calábria, mas ele notou que todas as versões italianas seguiam de perto a de Basília. No seu More English Fairy Tales, Joseph Jacobs, um folclorista e escritor inglês, observou que a figura da Bela Adormecida era comum entre este conto e o conto romani The King of England and His Three Sons. A hostilidade da mãe do rei para com a sua nova noiva é repetida no conto de fadas Os Seis Cisnes, The Six Swans, e também aparece em Os 12 Patos Selvagens, The 12 Wild Ducks, onde a mãe é modificada para ser a madrasta do rei. No entanto, estes contos omitem a tentativa de canibalismo. O escritor romântico russo Vassily Zhukovsky escreveu uma obra versificada com base no tema da princesa amaldiçoada ao longo sono no seu poema The Sleeping Tsarevna, publicado em 1832. De acordo com Mariah Tatar, educadora americana, o conto da Bela Adormecida tem sido depreciado pelas feministas atuais, que consideram que a protagonista não tem poder de ação e que sua passividade é ofensiva. Algumas feministas defenderam mesmo que se deixasse de contar a história. A Disney foi criticada por retratar tanto a Cinderela como a Bela Adormecida como personagens ingênuas e maleáveis. A Time Out, uma revista global, considerou a princesa uma personagem delicada e insípida. Sônia Saraiya, da Jezebel, um site americano, fez eco deste sentimento, criticando a princesa por não ter qualidades interessantes, entre aspas, classificando-a também como a princesa menos feminista da Disney. Da mesma forma, a Bustle, outro site americano, também classificou a princesa como a princesa menos feminista da Disney, com a autora Chelsea Mees expondo, abre aspas, a Aurora literalmente dorme durante 3/4 do filme. A Aurora simplesmente não tem agência e realmente não está fazendo muito no caminho do progresso feminino. Leif Butler, do Tor.com, site de fantasia e ficção científica, defendeu a personagem escrevendo, abre aspas, a cifra de Aurora em A Bela Adormecida seria irritante se ela fosse a única personagem feminina, mas a presença das fadas e de Malévola permite que ela seja o que é, sem que isso seja uma declaração subconsciente sobre o que todas as mulheres são. Da mesma forma, Refinery29, um site de entretenimento americano, classificou a princesa Aurora como a 4ª princesa mais feminista da Disney, porque suas tias essencialmente a criaram em um lugar onde as mulheres comandam um jogo. Apesar de figurar de forma proeminente no merchandising da Disney, a Aurora tornou-se uma princesa frequentemente esquecida, e a sua popularidade empalidece em comparação com a da Cinderela e da Branca de Neve. Um exemplo da interpretação cósmica do conto dada pela escola mitológica solar do século XIX aparece em Myths and Mythmakers, de John Fiske, abre aspas. É talvez menos óbvio que o inverno seja tão frequentemente simbolizado como um espinho ou um instrumento afiado. Sigurd é morto por um espinho e Balder por um ramo afiado de visco.
E no mito da Bela Adormecida, a deusa da terra afunda-se no seu longo sono de inverno quando é picada pela ponta de um fuso. No seu palácio cósmico, tudo está fechado num repouso gelado. Nada prospera a não ser a era que desafia o frio, até que o beijo do Deus Sol de cabelos dourados desperta a vida e a atividade. Fecha aspas. Princesa Russunen, de 1949, um filme finlandês dirigido por Edwin Lane e com música de Erik Melatans, de 1912. Dornröschen, de 1955, um filme da Alemanha Ocidental dirigido por Fritz Genschow. Shirley Temple Storybook, de 1958. No episódio A Bela Adormecida, dirigido por Mitchell Leisen, estrelando Anne Helm, Judith Evelyn e Alexander Scorby. A Bela Adormecida, de 1959, um filme animado de Walt Disney baseado ambas nas versões de Charles Perrault e dos irmãos Grimm, com vozes originais de Mary Costa como Princesa Aurora, a Bela Adormecida, e Eleanor Audley como a Malévola. Some Call It Loving, também conhecido como Bela Adormecida, de 1973, dirigido por James B. Harris, estrelando Zalman King, Carol White, Tessa Farrell e Richard Pryor, baseado na curta história de John Collier. Manga Fairy Tales of the World, 1976-1979, uma adaptação de 10 minutos. Jak se bude Princezny, de 1978, um filme tchecoslováquio dirigido por Václav Voríček. World Famous Fairy Tale Series, Sekai Meisaku Doa, 1975-1983, uma adaptação de 9 minutos que depois foi reusada numa edição americana de My Favorite Fairy Tales. A Bela Adormecida, de 1987, um musical televisivo israelita-americano dirigido por David Irving. A Bela Adormecida também aparece em The Triplets, ou Les Tres Bessones, ou, aqui no Brasil, As Trigêmeas, de 1997 a 2003, uma série animada catalã. No filme Shrek III, de 2007, filme de animação da DreamWorks, dirigido por Chris Miller, aparece a Bela Adormecida. Na série televisiva da ABC Once Upon a Time, de 2011, o show com Sarah Bolger como Aurora e Julian Morris como Philip. O filme Malévola, de 2014, uma reimaginação de live action de Walt Disney, estrelando Angelina Jolie com a Malévola e Elle Fanning com a Princesa Aurora. The Curse of Sleeping Beauty, de 2016, um filme de terror americano dirigido por Perry Reginald Teal. Malévola Dona do Mal, de 2019, sequência de Malévola, de 2014. Sleeping Beauty, de 1830, e The Daydream, de 1842, são dois poemas baseados na Bela Adormecida por Alfred Lord Tennyson. The Rose and the Ring, de 1854, uma fantasia satírica por William Makepeace Thackeray. Briar Rose, de 1992, um livro de Jane Yolen. Spindle's End, de 2000, um livro de Robin McKinley. The Gates of Sleep, de 2012, um livro de Mercedes Lackey, da série Elemental Masters, que se passa numa Inglaterra eduardiana. Lava Red Feather Blue, de 2021, um livro por Molly Ringwald, envolvendo uma reviravolta masculina na história da Bela Adormecida. La Belle au Bois dormant, de 1925, uma ópera de Michel Carafa. The Sleeping Beauty, de 1990, balé de Tchaikovsky. Dornröschen, de 1902, uma ópera por Engelbert Humperdinck. Rex, de 2021, um musical com um livro de Tanya Ronder, musical por Jim Fortune e letras de Rufus Norris, que estrearam no Royal National Theatre em dezembro de 2021. No jogo Kingdom Hearts, no qual a Malévola é uma das principais antagonistas e a Aurora é uma das princesas do coração, juntas com outras das princesas da Disney. Little Briar Rose, de 2019, é um jogo de aventura de point and click inspirado pela versão dos irmãos Grimm do Conto de Fadas. Sino Alice, de 2017, é um jogo gacha mobile que tem a Bela Adormecida como uma das principais personagens jogáveis. Obrigado você que assistiu o nosso vídeo. Se você gostou, apoie a gente se inscrevendo e compartilhando os vídeos. Um abraço.